Que bom estarmos de volta com a lição de número 5. Nesta ocasião estaremos tratando da história, um pouco da história que você já conhece, da conversão de Saulo. Esse é o título e esse é o tema da lição dessa semana. Eu procurei simplificar aquilo que já é bastante conhecido por todos os estudiosos da palavra de Deus, que é a história da conversão de Saulo. E se você pudesse colocar toda essa história em dois polos, eu diria que o polo 1 é perseguidor e o polo 2 é apóstolo, chamado para ser apóstolo. Saulo era um judeu de origem helênica, uma influência grega na sua educação, embora tenha sido educado por Gamaliel, talvez o mais notável mestre fariseu da sua época, influente que era Gamaliel. Ele foi um feroz perseguidor da igreja, isso todos nós sabemos. Ele esteve, por exemplo, testemunhando a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, lá de Atos capítulo 6 e capítulo 7. Paulo tornou-se uma espécie de shalia, ou um enviado da parte dos judeus junto às sinagogas. Ele era uma espécie de embaixador, de representante da sinagoga matriz em Jerusalém, junto às demais sinagogas em diferentes lugares do mundo de então. E a história diz que ele resolveu, na sua ânsia de perseguir e até de matar cristãos, esses hereges terríveis na concepção dele à época, ele vai para Damasco, lá para poder pegar esses cristãos num flagrante delito contra a lei judaica. Nós não podemos esquecer de que a sinagoga era o lugar de encontro dos judeus em qualquer lugar do mundo daquela época. E era também um lugar de encontro dos cristãos, porque os primeiros cristãos, na verdade, eram uma espécie de seita do judaísmo. Eles não tinham o nome de uma igreja, de uma denominação, mas eles seguiam o caminho. Várias vezes aparece essa expressão. O caminho que era Jesus Cristo. E eles iam junto aos seus irmãos na sinagoga para debaterem. Portanto, esse era um bom lugar para apanhar cristãos, debater com eles, persegui-los, expulsá-los dali e até matá-los. Então, lá foi o nosso amigo Saulo de Tarso nessa sua investida, nessa sua caminhada. Eis que na estrada lhe aparece o Senhor e ele cai por terra e literalmente come areia e ele faz uma pergunta que mudou a sua história. Ele diz: quem é, Senhor? Impressionado, impactado pela luz que veio de Deus, de Jesus sobre ele, embora nós sabemos que os companheiros de jornada de Saulo viram a luz, ouviram a voz, mas eles não a compreenderam, eles não entenderam o que estava acontecendo ali. E o texto bíblico diz que Saulo perguntou: quem é, Senhor? E Jesus olha para ele e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E compreendendo que estava recalcitrando os aguilhões, essa é uma expressão do mundo de então, que para nós quer dizer, estava resistindo ao Espírito Santo, aos apelos de Deus, estava achando que estava caminhando na verdade, quando na verdade estava caminhando na mentira, Saulo muda, ou Deus muda totalmente a sua vida. É interessante a gente observar que em toda essa história, que é muito conhecida nossa, há um detalhe importante, não é? De que Saulo, desde a morte de Estevão, algum tempo antes, vinha levantando ou suscitando dúvidas na sua cabeça. Será que esse caminho que eu defendo, esta religião institucional que eu defendo, e eu chego até a matar por ela,
esta religião é realmente a verdadeira? Será que esse Jesus não tem algo mais? O Espírito Santo foi trabalhando, foi entrando nos mínimos detalhes no coração e na mente de Saulo, até que ele veio à sua conversão. Deus é assim, ele trabalha, ele prepara pessoas, e a nós compete levar o evangelho, semear este evangelho, e a frutificação é com Deus, o resultado é com Deus. E aí nós temos a história do nosso amigo Saulo agora indo para uma casa, e Ananias foi lá visitá-lo, estava com medo, tinha medo de que poderia ser, na verdade, alguém que estava mentindo, se fazendo de cristão para então perseguir e matar os cristãos. Mas o segundo polo, como eu disse, da lição dessa semana, o primeiro é o que eu historiei até agora, que é perseguidor. Agora começa o segundo polo. Depois desse encontro, depois da aparição do Senhor e sua conversão, Paulo fica um tempo ali em Damasco. Depois ele vai para a Arábia, onde fica por mais um tempo, e depois é que ele vai a Jerusalém, Atos 9, 19 a 25, Atos 9, 26 e Gálatas 1, 7. E quando ele chega em Jerusalém, ele agora tenta se juntar aos apóstolos. Mas a história diz que eles estavam céticos quanto à sua conversão, e era de se esperar isto. Eles acreditavam numa espécie de conspiração. Era como se Paulo fosse um cavalo de Troia, algo que era preparado para pegar os incautos e então destruir o cristianismo de dentro para fora. Essa era a ideia que eles tinham. Mas é interessante isto, que esta rejeição que alguns tiveram contra Paulo, os primeiros cristãos em Jerusalém, ela permaneceu. E durante todo o livro de Atos, e nós vamos estudar isso durante o trimestre, você preste atenção nesse detalhe. Aqueles irmãos de Jerusalém, especialmente os de origem judaica, eles dificultaram a vida de Paulo em várias ocasiões, até lá o capítulo 28, quando Paulo finalmente foi preso em Roma. Não é? Essa rejeição era especialmente pela mensagem cristocêntrica que ele pregava, mas ela também tinha resquícios de medo, porque ele havia sido um perseguidor da igreja. E o que ocorre, irmãos, é que depois de ser avisado por Jesus em uma visão que ele deveria deixar Jerusalém, por causa dos inimigos, que inclusive tramavam contra a sua vida, Paulo foi para Cesareia e dali ele volta para Tarso, onde permaneceu um tempo lá na sua cidade natal, até que ele então começa as suas viagens missionárias. E para terminar a lição desta semana, que tratou do perseguidor ao apóstolo, eu queria deixar uma pergunta para você conversar um pouquinho com os seus alunos. Como é que a gente entende que Jesus disse a Saulo, quando foi perguntado quem é Senhor, e Jesus disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ora, Jesus já estava no céu, já havia sido assunto ao céu, e agora ele diz: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Mas na verdade Saulo estava perseguindo, era a igreja de Jesus, eram os servos de Jesus, eram os discípulos de Jesus. Eu só posso chegar a uma conclusão aqui. Seria interessante você conversar um pouquinho com os seus alunos, ouvir a opinião deles, de que a igreja deve ser uma continuação de Jesus. A igreja é a continuidade do ministério de Cristo aqui na terra. Então, Saulo, ao perseguir a igreja, também estava perseguindo a Jesus, porque a igreja estava fazendo uma continuação do ministério de Cristo aqui. Que tremenda responsabilidade, não é verdade? Que a gente possa ser a igreja de Jesus, a continuidade do seu ministério até que ele volte. Um abraço para você. Semana que vem nós estamos de volta. E não esqueça que a gente também está no Facebook, facebook.com/classe de professores. Ali você vai encontrar não só os vídeos, mas vai encontrar outros materiais, entre eles o texto da lição de cada semana que nós apresentamos neste vídeo e que lá está em Word para você colar, copiar e reproduzir lá na sua unidade da Escola Sabatina. Um abraço, até a semana que vem.